E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Agroinfo Podcast. E hoje a discussão será sobre o manejo integrado de plantas infestantes na cultura da seringueira. Para esse nosso bate-papo, trouxe duas pessoas maravilhosas. Com vocês, Ana Luísa Ramalho e Sara Almeida. Oi, gente, é um prazer estar aqui. E aí, gente? Então, meninas, vocês poderiam dar uma pequena introdução para os nossos ouvintes? Então, galera, a seringueira, a espécie de vida perene de Porto Arbóreo, é explorada comercialmente para a produção de borracha natural. Em seringal de cultivo, adota-se espaçamentos grandes entre as árvores, nos quais a área disponível para cada planta é normalmente entre 21 metros e um espaçamento de 7 metros por 3 metros. Durante a fase inicial de crescimento das plantas, que dura em cerca de 5 anos, a superfície do solo fica exposta à insolação direta, que é uma situação que favorece a germinação das sementes, a emergência e o plano crescimento e desenvolvimento de muitas espécies de plantas daninhas. Até o encontro das copas das plantas, que ocorre após 5 anos de idade, poderão ocorrer vários fluxos de germinação de sementes e de emergência de plantas daninhas. E quanto à interferência que essas plantas indesejáveis podem causar? Fale um pouco pra gente. Então, a interferência negativa das plantas daninhas sobre a seringueira dá-se principalmente por meio da competição por água, nutrientes e luz. A intensidade da interferência depende de fatores ligados às espécies daninhas e à cultura, do nível de infestação, da distribuição espacial, do estágio de crescimento das plantas e das condições ambientais, especialmente de crescimento rápido, como as embalbas. Localizadas próximas às fileiras do plantio, poderão sombrear as seringueiras jovens e prejudicar seu crescimento. Nessa situação, é necessária a adoção de alguma prática de controle de plantas daninhas para evitar os efeitos indesejáveis. Pelo visto, essas plantas indesejáveis podem causar muitos problemas para o desenvolvimento da seringueira. Mas você citou a importância da adoção de alguma prática de controle dessas plantas indesejáveis. Você poderia citar algumas para a galera que está escutando a gente? Então, estratégia de controle. A gente poderia citar o controle mecânico, que é por meio da capina com enxada ou da roçada com terçado, que é muito praticado pelos agricultores familiares. Quando as plantas daninhas estão em estado inicial de crescimento, a eficácia de controle é alta, considerada a principal vantagem da técnica. Em plantas crescidas, poderão ocorrer brotações que mantêm as plantas vivas. Além disso, plantas maiores exigem emprego de maior força para o corte do caule, e no caso da capina com enxada, da camada de solo, pois as raízes crescem mais profundas no solo. A capina deve ser feita com o solo mais seco, pois dificulta a sobrevivência das plantas, principalmente no caso daquelas que se reproduzem por meios vegetativos, como exemplo os rizomas, estolões, tuberculose e outros diversos. As desvantagens são a ausência de efeito residual, permitindo a germinação das sementes, emergência e crescimento das plantas daninhas que quase imediatamente após sua adoção, e o baixo rendimento operacional. Para realizar a capina ou a roçada com terçado de uma faixa de 2 metros de largura ao longo das fileiras do plantio, que é 1 metro de cada lado dos troncos, são necessários 2 homens por dia. O controle mecânico com roçadora mecânica acoplado ao trator, a exemplo da capina com enxada, tem alta eficácia de controle, mas a vantagem de maior rendimento operacional. Com isso, necessita de mais investimentos financeiros para a aquisição do implemento e do trator. A principal desvantagem é a ausência de controle das plantas daninhas crescidas na linha do plantio, o que requer repasses manuais. Muito interessante e uma ótima maneira de ter esse controle das plantas daninhas. Mas para quem não deseja optar por essa alternativa, existe mais alguma outra? Sim, existe o controle químico. Esse ocorre por meio da ação de herbicidas. Tem as vantagens da alta eficácia de controle, maior rendimento operacional, além de requerer menos mão de obra em relação à capina ou à roçada. Alguns herbicidas têm ação residual no produto, inibindo a germinação de sementes ou a emergência das plantas daninhas posteriormente à aplicação. A aplicação de herbicidas é uma operação que requer o treinamento da pessoa que irá realizar as aplicações, a correta limpeza e a manutenção do equipamento. Porque por ele ser um produto tóxico, a má utilização do produto pode provocar a intoxicação do aplicador. A contaminação ambiental também poderá ocorrer caso não sejam obedecidas as recomendações técnicas estabelecidas pelos fabricantes desse produto. Já que estamos falando sobre a aplicação desses herbicidas, você poderia sugerir alguns que são mais utilizados na cultura da seringueira? Claro, existem alguns ótimos, como o glifosate, o paraquat e o diuron.
Bem interessante, mas além desses métodos de controle, vale lembrar que a prevenção e a erradicação são métodos muito importantes, principalmente para evitar problemas sérios com algumas espécies de plantas daninhas muito competitivas. Para finalizar o nosso querido podcast, algumas de vocês duas poderiam me informar sobre o período que este controle deve ser realizado? Então, a época ideal de controle das plantas daninhas nessa ocasião deve ser realizada imediatamente antes que os recursos do meio sejam disputados pela cultura e a comunidade infestante, prolongando-se até o período em que as plantas infestantes que emergirem após não mais concorram com a cultura seringueira. Muito bem, meninas, mas infelizmente o nosso podcast vai ficando por aqui. Agradeço pela presença e a disposição de trazer todas essas informações sobre as plantas infestantes na cultura da seringueira. Então é isso, galera. Obrigado por ficar até o final. Um abraço e até o próximo episódio do nosso Agroinfo Podcast.